E aí, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa videoaula top, os 5 passos para você melhorar brutalmente seu tráfego. É isso que a gente vai falar aqui hoje. Muita coisa legal para você aplicar de anúncios online, tráfego pago, marketing digital, independentemente do seu nicho. Se você é infoprodutor, se você é um e-commerce, se você trabalha com serviços, com dropshipping, é um terapeuta, um profissional autônomo, é um delivery, né? Um negócio local, enfim. Tudo que eu vou falar aqui nessa aula de hoje, você vai poder aplicar para o seu negócio. Por quê? Porque esses 5 passos que a gente vai falar aqui hoje, claro, eles são ligados aos anúncios online, mas eles são ligados a princípios e fundamentos dos anúncios online. Então, por isso, se você for aplicar para esses nichos que a gente comentou, ele vai funcionar. Porque assim que a ferramenta de anúncios funciona, pensa e responde. É isso que eu quero compartilhar com você, alguns insights para entender um pouquinho melhor como pensa a ferramenta de anúncios, como pensa o algoritmo, falar um pouquinho sobre estrutura de campanha, público frio e quente, um pouquinho de funil de comunicação, a importância de anunciar em multiplataformas. É isso que a gente vai falar aqui hoje, tudo baseado em princípios e fundamentos. Eu tenho certeza que se você sair daqui e aplicar o que a gente comentar aqui nessa videoaula, você vai sim levar seu tráfego para um outro nível, beleza? E antes da gente começar, quem é esse doido aí que mal tem barba, que tá me falando que vai levar o tráfego para não sei aonde? Qual que é a sua? Então, a minha é o seguinte, claro, estudei marketing, comunicação, sou fascinado, abro esse gerenciador de anúncios aqui todo santo dia, já faz alguns anos, né? Pude trabalhar durante 2 anos como especialista de marketing para um dos times parceiros do Facebook. Então fazia essas assessorias de tráfego pago, falando com centenas de gestores de tráfego de várias partes do mundo também, de todos esses negócios que a gente comentou agora há pouco. Então era o responsável por dar esse suporte, o atendimento, traçar uma estratégia, um plano, revisar e depois otimizar com esse anunciante. Depois de um tempo fazendo esse processo, eu tive acesso para virar consultor dos especialistas de marketing. Então chegou um momento que eu não falava mais com os anunciantes, né? Eu falava com os outros especialistas, quando eles tinham alguma bucha, algum pepino, para solucionar, para eles passarem a solução para o anunciante. Claro, ninguém sabe mais do que ninguém, a gente tem que ter sempre pé no chão, muita humildade, mas o que eu vou falar para você aqui é validado, é testado, já apliquei, eu não tirei do céu, sabe? É tudo assim, sem esquema, sem diquinha, sem atalho, ligado a princípio e fundamento da plataforma de verdade, para você poder voar. É isso que eu quero. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o que importa aqui, beleza? Então tá bom, ó, a gente está aqui e a maior parte da aula você vai ver, a gente vai ficar ou no gerenciador ou numa tela de Word. Por quê? Para a gente conseguir discutir esses conceitos, mostrar como operacionaliza alguma parte se precisar, e assim a gente vai fluindo, beleza? Então, quais são esses 5 passos para você melhorar o seu nível de tráfego, né? Primeiro de tudo, a gente tem que entender que anúncios online, tráfego pago, é uma ferramenta de performance, né? Então, a gente está sempre indo atrás de um custo por resultado para melhorar eles a partir do momento que a gente sobe uma campanha no Facebook, escolhe um objetivo, seleciona as configurações, destino, público, posicionamento, otimização, deixa o criativo, isso é, aquela foto, o vídeo, a mídia preparada, sobe aquela campanha, ela entra em análise, depois de uma análise que o algoritmo estuda, não só o seu criativo, mas a página de destino também, ele observa aquele link que você colocou, para onde que vai, o que tem naquela página, o conteúdo. Depois que sua campanha fica ativa, o que começa a acontecer? A gente paga pelo resultado, né? Mas, na verdade, a gente paga pela veiculação do anúncio. O que é isso? A gente paga para que o anúncio ele seja impresso, que ele alcance as pessoas. E as consequências disso, um engajamento, uma visualização, um clique, uma compra, é decorrente dessa visualização. Então, a única garantia que a gente tem quando a gente imprime um anúncio, na verdade, é que ele vai ser mostrado para alguém, mas a gente não tem nenhuma garantia de resultado, tá bom? E dentro dessa ferramenta, dessa plataforma de performance, onde a gente sobe uma campanha, analisa os dados dela, otimiza e depois segue o baile, é assim que funcionam os anúncios online, tá bom?
Essa aula aqui é focada para quem está começando a anunciar mesmo. Se você começou a anunciar recentemente, ou se você já anuncia há um tempo, mas é muito no tato, né, na tentativa e erro, é fazendo e vendo, fazendo e mudando um pouquinho, essa aula é para você, tá? Vai te dar uma base legal para você ter alguns fundamentos assim para seguir e fazer a sua tocada aí no dia a dia. Beleza? Então, qual que vai ser o primeiro passo importante que a gente vai falar aqui nessa aula de hoje? O primeiro passo é entender a fase do funil, né, o funil de comunicação, funil de vendas, e entender os objetivos de campanha do Facebook Ads. Eita, agora está complicando. Então vamos lá, o que é isso? Fase do funil, objetivos de campanha, beleza. O que é um funil de comunicação? O que é um funil de marketing? Ele é um processo estruturado onde o público ele vai percorrer aquele caminho que você estipula, né, até tomar aquela ação que você espera. Por exemplo, se você é um dono de delivery, pode ser que a ação que você espera seja uma mensagem no Instagram, no WhatsApp, para ela fazer um pedido e depois a compra. Se você é um corretor imobiliário, é fazer com que chegue aqueles leads, que você vai marcar as visitas, eventualmente vai fazer uma venda. Se você é um e-commerce, a mesma coisa, você atrai o pessoal para o site e a ideia é fazer com que ele compre dentro do seu e-commerce. Então, que ele visualize um conteúdo, adicione um produto ao carrinho, chegue até o checkout, coloque as informações de pagamento e no final ele compre. Não é isso? Beleza. Então é isso que você tem que começar pensando assim para dar seu start. Qual que vai ser o processo que o público ele vai atravessar para tomar aquela ação que eu espero? Entendeu? O processo que ele vai atravessar nessa jornada, assim. O que você vende precisa ter um nível de consciência muito grande, um nível de consciência elevado. O que é isso, nível de consciência? É o quanto a pessoa ela entende acerca daquilo que você promove. Então, se você vende, por exemplo, naquele exemplo do delivery, um lanche, o nível de consciência para alguém comprar de você é relativamente menor do que se você vende um infoproduto, né? Um curso online, uma mentoria de R$5.000, vamos supor. Você precisa levar o nível de consciência para alguém comprar uma mentoria de R$5.000 mais do que o hambúrguer, certo? Então, o seu funil para o infoproduto pode ser que ele seja mais estruturado, ele tenha mais fases, desde o processo da pessoa não te conhecer até ela ver algum conteúdo seu, começar a acompanhar você no Instagram. Em paralelo, você vai distribuir mais conteúdo, conteúdo de valor, benefício, estímulo, incentivo, quebra de objeção, para a pessoa ir seguindo no seu funil, para quando você fizer uma oferta, ela responder bem. Entendeu? Então, esse é o funil, né? Isso é muito importante. E dentro desse funil, quando a gente vai criar os anúncios, a gente escolhe os objetivos de campanha. Né? Então a gente pode criar uma campanha de alcance, uma campanha de tráfego, uma campanha de visualizações do vídeo, uma campanha de mensagens, conversões. E qual que é a diferença de cada uma delas? Cada campanha ela vai buscar um tipo de ação dentro da plataforma, certo? Se você está aqui no gerenciador, clica nesse botão de criar, para criar uma campanha nova, você vai ver os objetivos de campanha que tem aqui, né? Beleza. Tá vendo que esses objetivos, eles são divididos em 3 colunas principais? Ó, se você for ver, é reconhecimento, consideração e conversão. Tá vendo aqui? O que acontece? É assim que o Facebook ele divide as pessoas, tá? Então, basicamente, nos leilões dentro da plataforma, que a plataforma ela funciona num formato de leilão, mas para a gente não aprofundar tanto nisso, isso é um assunto para uma outra hora. Mas como que funciona? É como se o Facebook ele dividisse a gente em 3 tipos de pessoas em relação a determinados assuntos, interesses, beleza? Então, quando você usa uma campanha de alcance, por exemplo, ela está aqui no leilão de reconhecimento. O que é reconhecimento? O reconhecimento é quando a pessoa ela ainda não toma tanta ação daquele assunto que você está falando. O que é reconhecimento para a plataforma? Reconhecimento é quando você
O post passou e você deu uma olhada nele. Ele passou por você e você, assim, visualizou. Não é nem viu o vídeo inteiro, mas você recebeu uma impressão por ele. Então você está num nível de reconhecimento, beleza? A partir do momento que a gente usa um outro tipo de objetivo, como tráfego, mensagens, visualizações do vídeo, a gente já está entrando em um outro tipo de leilão do Facebook, que são os leilões de consideração. O que é uma ação de consideração? Não é uma ação valiosa. O Facebook ainda não classifica isso como uma ação valiosa. Mas uma ação de consideração são todas essas daqui desse tipo de campanha. Então, quando você clica no anúncio, do caso de uma campanha de tráfego ou qualquer outra, ou quando você visualiza um vídeo inteiro, quando você manda uma mensagem, quando você faz um engajamento, você se envolve com algum post, com algum patrocinado, isso aqui está na fase de consideração. Por quê? Porque você já está começando a fazer alguma ação, entendeu? Mas você ainda não está tomando uma ação valiosa. Por exemplo, ação de conversões, de compra. Que daí a gente entra para essa terceira camada aqui, né? Conversão. Então, as campanhas que estão aqui em conversão, elas vão buscar pessoas propensas a tomar uma ação valiosa. O que é uma ação valiosa? Pode ser um lead, clicar no seu anúncio, ir para um site e virar um cadastro. A pessoa comprar na sua campanha de conversões é uma ação valiosa, tá bom? E o que acontece? Qual objetivo de campanha você acha que vai ser mais caro, né? Uma vez que quanto mais próximo de conversão, nessa coluna aqui, mais propenso a tomar ação valiosa o público ele vai estar. Então, qual objetivo de campanha tende a ser os mais caros? Os que estão aqui, nessa última coluninha de conversões, tá bom? Por quê? Porque eles estão mais propensos a tomar uma ação valiosa. Existem várias métricas lá no gerenciador. Uma delas é o CPM, custo por 1000 impressões. E nas campanhas de conversão, dessa terceira coluninha aqui, esse CPM, o custo para você imprimir o seu anúncio 1000 vezes para ele aparecer para alguém, ele vai ser mais caro do que uma campanha com exatamente as mesmas configurações de tráfego. Por quê? Porque o tráfego está nos leilões de consideração. Então o filtro ali do Facebook ele vai ser um pouco menos específico. É mais fácil ele te entregar um clique, uma visualização na página, do que uma compra, do que um cadastro necessariamente. Em relação ao alcance, então, né, dessa coluna de reconhecimento nem se fala. Porque, nesse caso, como não vai ter uma ação valiosa, são campanhas que elas imprimem de uma maneira mais barata. Elas vão ter um CPM mais barato se você deixar 3 campanhas iguais, né? Uma de alcance, uma de tráfego e uma de conversão, com as mesmas configurações. A tendência é que o custo por 1000 das de conversões seja mais caro. A de tráfego ela vai buscar mais cliques, vai ter um CTR, uma taxa de cliques mais alto. E a de alcance vai ter a entrega mais barata. Bom, já que a de alcance vai ter entrega mais barata, por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Por que eu estou te falando isso? Porque quando você for montar o seu funil, que a gente estava falando, você vai ter que encontrar o momento certo de usar o objetivo de campanha certa. Entendeu? Aqui nessas campanhas dessa conta, a nomenclatura que eu deixo, se você for ver nos nomes das campanhas, é TF, MF e FF. O que quer dizer isso? Vamos colocar aqui, TF, MF, FF. TF, topo de funil. MF, meio de funil. FF, fundo de funil. Tá? E quanto mais ligado ao topo de funil, claro, tem uma ação ou outra que tem exceções, tudo, mas quanto mais adequado você fizer de usar o topo de funil, não necessariamente com uma campanha de reconhecimento ao alcance, mas com objetivos de reconhecimento e consideração da primeira e da segunda coluninha que a gente estava vendo, é mais interessante. Por quê? Porque qual que é o objetivo do seu topo do funil? Se ele é o topo do funil, é trazer mais gente, você não concorda? É atrair gente. Qual que é o objetivo do meio do funil? Você começar a engajar, distribuir conteúdo, isca, estímulo, incentivo, diferenciação, quebra de objeção, tudo aquilo que a gente já tinha comentado. E no fundo do funil é o público mais quente, né? Que é um público que, se ele atravessou esse processo do funil, ele é um público que tem consciência de você, do que você fala.
entende? Então o fundo do funil é um público mais quente, é o público que mais vai dar retorno na sua conta. Sabe quando o pessoal posta na internet o resultado com retorno alto, tudo? A maior parte do retorno vai vir concentrada do seu fundo de funil, dos seus públicos quentes, tá bom? Saindo um pouquinho desse primeiro passo, indo para o segundo passo, qual que é o segundo passo para você elevar seu nível de tráfego? Você começar a separar sempre, tá? Não tem exceção, sempre você vai separar público frio do público quente. O que é público frio? O que é público quente? Público frio é quem não conhece você, não conhece sua marca ainda, tá? Nunca teve um contato com você. Então, quando é um público que você for entrar em contato, o público frio, ele vai ser aquele público que vai entrar no topo do seu funil, entende? E o público quente? Quem que é o público quente? Quem já conheceu, se engajou, conhece você. Então, no gerenciador de anúncios, nos anúncios online, quem são os públicos quentes? Quem já visualizou um vídeo seu, da sua página, seja 50%, 75%, 95%. Quem já se engajou com o seu Instagram, é um público quente que teve envolvimento com você. Quanto mais recente esse envolvimento, mais quente tende a ser esse público. Depois, público de quem visualizou seu site, porque é um público que ele viu seu anúncio dentro da plataforma do Facebook, do Instagram, teve uma ação de consideração, né, o clique, para sair do site, quer dizer, para sair do Facebook, do Instagram e ir lá para o seu site. Então, ele é um público até mais quente do que o público do Instagram, muitas vezes. E quanto mais próximo da compra, se é um público que colocou um produto no carrinho, no checkout, se é um público que já comprou, se é um público de uma lista, quanto mais próximo da venda, né, da compra, mais quente tende a ser esse público. Beleza? E qual que é a importância de você entender isso? Público frio e público quente. Qual que é a importância de você entender isso? Lembra que a gente estava falando de nível de consciência para você vender um lanche, o nível de consciência para você vender uma mentoria? Então, pensa que aquilo que a gente estava falando de nível de consciência, nível de consciência. Vamos fazer aqui, nível de consciência, né? Baixa consciência, alta consciência. Aqui, você vai relacionar isso com o que a gente está falando de público frio e público quente. Como assim? Assim, lembra que a gente está falando, inconsciente e consciente. Agora, público frio e público quente. Mas qual que é a ideia aqui, É igual aquelas coisas que a gente via lá na escola. Lembra que tinha uns X, uns plano cartesiano? Então, eixo X, eixo Y, é a mesma coisa. Então, inconsciente, inconsciente. Público frio, público quente. Daí você imagina assim, quanto mais para cá ele tiver, é porque ele é um público quente que está consciente. Quanto mais para cá que ele está, é o público inconsciente que é um público frio. Beleza? Então o que acontece? O seu processo no tráfego é isso, o tempo todo. Você vai usar público frio, inconsciente, né? Para atrair mais gente nova para o seu negócio, conseguir mais seguidores, mais gente para o site, mais, entendeu? O público frio ele vai atrair gente e à medida que ela vai aquecendo, enquanto vai vendo o seu vídeo, vai engajando, visitando o seu site, piriri, parará, bibribabribum, ele vai ficando quente, aquecido, entendeu? E quando ele ficar quente, a chance dele te dar um retorno maior é melhor. Então o tráfego aqui, os anúncios online, para infoproduto, para e-commerce, para serviços, delivery, negócio local, terapeuta, profissional autônomo e para o que vier, é basicamente esse processo. Encontrar públicos que não te conhecem, públicos frios, que quem são os públicos frios na plataforma? Públicos de interesses, sabe aqueles direcionamentos detalhados que você coloca as palavrinhas de interesse, de comportamento? Então, esses são públicos que não te conhecem. E públicos lookalikes, públicos semelhantes, tá? É a mesma coisa. Então, na plataforma você usa esses dois tipos de público, interesses e semelhante, para trazer gente nova. E aí, você vai excluir os públicos personalizados, que são os públicos quentes. Tá bom? Então, sempre que você estiver falando de público frio, vai excluir o público quente. Sempre que você estiver falando de público quente, vai excluir o público frio. Tá fazendo sentido?
Comenta aí então. Brincadeira, porque não é uma aula viva. Mas comenta depois, viu? Esse vídeo vai ficar no YouTube e se já tá fazendo sentido, depois clica lá no botão de gostei, se inscreve no canal, se puder faz um comentário bem bonito que dá uma moral, né? Vamos pra cima. E depois, ó, o público quente. Quem são os públicos quentes, né? Quem já conhece sua marca. É todos aqueles que a gente já falou. Então, quem viu um vídeo, quem se engajou, quem visitou seu site, quem comprou, quem está perto de comprar, quem é uma lista de e-mail, enfim, é quem já teve um envolvimento anterior com você. Na plataforma de anúncios online, lá no tráfego pago, quem que representa o público quente? Os públicos personalizados, tá bom? Já valeu de muita coisa, mas fica aqui que tem muita coisa top ainda, viu? Mas já valeu de muita coisa para você aprender tráfego e conseguir amanhã ou depois fazer tráfego para qualquer empresa que você quiser ou ter resultado aplicando tráfego para qualquer negócio, né? Claro que não é só fazer isso que você vai ter um monte de resultado, né? Tem que validar criativo, estruturas, variáveis e um monte de coisa que a gente vai começar a falar a partir de agora. Então, tá bom. Qual que vai ser o terceiro passo? Explorar variáveis e estruturas. Tá? E pode ficar tranquilo, você tá vendo aqui ó, que os nomes, quando a gente fala a primeira vez, eles são difíceis, mas quando a gente comenta um pouquinho, você vê que não tem nenhum bicho de 7 cabeças não, tá? Mas basicamente, o que são variáveis? Variável é tudo aquilo que você vai poder utilizar, são todos aqueles componentes que você pode editar alguma coisa numa campanha para buscar mais performance, tá? Então vamos falar uns exemplos de variáveis aqui. Por exemplo, o que é uma variável? Público. Público é uma variável. Depois, posicionamentos, onde seu anúncio vai aparecer, né? Você pode, por exemplo, ter numa campanha 2 conjuntos de anúncios com 2 públicos diferentes. E esses 2 públicos diferentes, eles têm os mesmos criativos, as fotos, os vídeos. Para quê? Porque o criativo vai ser uma constante. O que vai mudar nesse caso são os públicos. Então você vai conseguir entender a partir dessa variável de público, uma vez que os criativos são os mesmos, quais funcionam melhor. Entendeu? Qual funciona melhor, qual que vai funcionar pior. Então é importante você explorar essas variáveis de público, posicionamento. O que mais que é variável? Criativo, otimização da campanha. O que é otimização? É aquele evento que você escolhe para a campanha aparecer ali como resultado na campanha dela. Sabe, quando você cria uma campanha de tráfego e você escolhe se vai ser cliques no link ou visualizações da página de destino, é a forma como a campanha vai aprender. Com base nesse resultado de clique ou visualização da página de destino, a gente vai enviando mais dados para o algoritmo, ele vai ficando mais inteligente e melhora a qualidade da sua entrega, da sua veiculação. Então isso é otimização, algumas variáveis que a gente comentou, outras, orçamento. Orçamento é uma variável que funciona como se fosse uma torneira. Vamos supor, eu tenho uma campanha de captação de leads para gerar mais cadastros para mim. Se eu tenho um orçamento de R$100 por dia e o custo por lead está R$1, se eu aumentar esse orçamento para 200, 500, para R$1.000 por dia, a tendência é que esse preço ele vá aumentando também. Então o custo ele tende a aumentar à medida que você aumenta o orçamento. E à medida que você diminui o orçamento, o custo ele tende a encolher. É como se fosse uma torneira isso, entendeu? Você vai aumentando o orçamento, vai caindo mais água. Só que pode ser que o seu custo vai ficando maior. E à medida que você vai diminuindo, vai caindo menos água, que é natural, e vai deixando o seu custo menor. Beleza? Então, o que é importante? Você entender essas variáveis de público, posicionamento, criativo, otimização, orçamento, campanha, tá bom? Que você pode testar aquilo que a gente estava falando, né? Configurações iguais com objetivos de campanhas diferentes, dependendo da sua finalidade, dependendo de qual métrica você está querendo buscar. Beleza? Então, você vai explorar essas variáveis, encontrar melhores estruturas de campanha, entender o impacto disso no seu resultado. Então, por exemplo, ao invés de eu ter 10 conjuntos de anúncios, cada conjunto com um público personalizado pequeno, eu posso fazer uma análise geral, agrupar alguns desses públicos personalizados, não todos, para você não perder a capacidade de mensurar esses dados, agrupar de uma outra maneira
que você vai melhorar na sua estrutura de campanhas. Os públicos vão ficar um pouquinho maiores, pode ser que a plataforma encontre mais possibilidades de entrega, de veiculação e de resultado do seu anúncio, que pode deixar seu custo por resultado mais barato. Então, o que eu quero que você entenda como variável? Eu quero que você veja como os componentes da campanha onde você pode extrair mais performance, tá bom? O tempo todo, o trabalho do gestor de tráfego é encontrar novas variáveis. Ah, mas meu custo por resultado tá legal. Então começa a criar explorar novas variáveis de forma que você consiga desafiar esse custo por resultado que tá legal para você ter resultados melhores ainda, tá bom? Então, encontre sempre públicos novos, formas de segmentar diferente. Por exemplo, vamos supor que o gênero feminino da idade de 40 a 60 teve uma performance melhor no Facebook. Pô, por que não testar um novo conjunto de anúncios agora só para essas informações, só para esse público que está dando o melhor resultado? Ao invés de deixar um público um pouquinho mais aberto, por que você não segmenta de acordo com os insights da sua campanha? E onde que eu consigo ver isso? Aqui, ó. Você acessa qualquer campanha sua, clica nesse botão, visualizar gráficos. Tá bom? Aqui embaixo vai aparecer para você dados demográficos. Dá uma licença, Pedro. Dados demográficos, a plataforma, tá bom? Algumas informações você não consegue mais traquear depois daquela atualização do iOS 14, mas de plataforma, por exemplo, você consegue ver aqui sim. Beleza? Então, ó, isso que você tem que fazer. Não desatenta não, não fica atento aí. Então é isso que você tem que fazer, explorar as variáveis, beleza? Depois que você explorar as variáveis, entender como estruturar elas, você criar suas campanhas de uma estrutura que funcione melhor e de verdade. Vou te falar de casos que só de você mudar a ordem da organização das campanhas, a distribuição, a estrutura dela mesmo, já melhorou o resultado em 20% em alguns casos que eu já fiz. Então, variáveis, estrutura, não pode desconsiderar, beleza? E pegando o gancho, ainda nessa parte de variável e estrutura, o quarto passo é como deixar sua veiculação 5 vezes mais barata. Você sabe o que isso quer dizer, ter uma veiculação 5 vezes mais barata? Significa que com o mesmo orçamento, você vai alcançar até 5 vezes mais pessoas. Ou seja, você buscar uma veiculação mais barata, com o mesmo orçamento alcançar mais gente, em outras palavras mais técnicas, ter um CPM, um custo por 1000 impressões mais barato, é a mesma coisa do que eficiência, tá bom? Porque você vai buscar eficiência. Se com o mesmo orçamento você consegue fazer mais, você está sendo mais efetivo na sua veiculação, tá bom? E como que você faz para deixar a sua veiculação 5 vezes mais barata? Tá? E não vale usar só a campanha de alcance não, tá? Para deixar seu CPM barato, mas você não vai ter resultado nenhum. Tem que ter uma veiculação mais barata, de uma forma que você consiga ter mais resultados, né? Então, beleza. Como que você vai deixar essa veiculação mais barata? A veiculação do anúncio, ela está muito ligado a algumas coisas, como o posicionamento que você escolhe nos seus conjuntos de anúncio. Posicionamento, para quem não sabe, é onde o seu anúncio vai aparecer, tá bom? Além do seu posicionamento, o que define se vai ser caro ou barato a sua veiculação? O formato do seu criativo. O seu criativo, aliás. E dentro do seu criativo impacta o formato e a experiência. Tá bom? Então, se você quiser deixar a sua veiculação até 5 vezes mais barata, para você conseguir, né, imprimir, enfim, fazer isso que eu já falei várias vezes. O que você vai ter que fazer? O seu posicionamento ele vai ter que ficar mais amplo. Eu vejo que muita gente, principalmente quando está começando a anunciar, eu quero anunciar no feed e nos stories. Por quê? Porque são os posicionamentos que a gente mais acaba utilizando e a gente imagina que por isso vai dar mais resultado. Mas você não precisa pensar só dessa maneira. Pensa que posicionamento amplo é uma forma de você conseguir atingir aquele público que você quer atingir, tá bom? Então, para você ter essa veiculação mais barata, utilize posicionamentos amplos dentro do possível, tá? Então, pode utilizar posicionamento automático quando você quiser um custo por resultado mais barato, a não ser em casos que você saiba que o seu anúncio não pode veicular em tal posicionamento ou que você tenha certeza, validado que a experiência não foi legal de estar lá, mas na medida do possível, use posicionamentos mais amplos,
Para quê? Para ter mais possibilidade de ter alguém disponível para o Facebook imprimir aquele anúncio lá. Tá bom? Então, primeiro passo para ter uma veiculação mais barata é usar posicionamentos mais amplos dentro do possível. Tá bom? E pensa assim, por exemplo, para atrair o público, como você vai atrair com públicos frios, lookalikes de interesse, são públicos grandes. Então, nesse caso, você até pode pensar se vale a pena para você usar posicionamentos mais estreitos. Mas e para o remarketing? E quando for para os públicos quentes, para os públicos personalizados? Como que você vai fazer? Porque são públicos menores. E no caso do público personalizado, como são públicos menores, você deixar um posicionamento mais amplo vai facilitar muito para a plataforma para imprimir o anúncio para o seu público. Então você facilita ela, você deixa ela mais flexível. E uma das consequências, né, um dos impactos disso é você ter uma veiculação mais barata. O que mais? O que mais afeta na sua veiculação? O criativo. Tanto o formato do criativo, né? Porque pensa, você pode veicular um criativo de maneira geral dentro dos objetivos de campanha em vários formatos, entre imagem única, carrossel, vídeo. Por isso, o que é legal você fazer? Dentro de um conjunto de anúncio, colocar mais do que um formato de criativo. Então, às vezes você coloca 6 imagens, mas ao invés de colocar 6 imagens, coloca às vezes 2 imagens, um carrossel, 3 videozinhos, um vídeo mais curto, um vídeo mais longo, com formatos diferentes de fato, entende? E por que isso vai ajudar a ter uma veiculação mais barata? Se você colocasse só vídeo ou só imagem, você não ia conseguir aparecer com um vídeo no posicionamento certo para aquele público que está disponível em um posicionamento. Se você usasse só imagem, se você usasse só carrossel, vamos supor, e o público está em algum posicionamento só de visualização do vídeo, um in-stream, vamos supor, você já não vai conseguir aparecer mais para ele. Por isso que é importante você pegar o público que você quer atingir e dar a possibilidade de atingir esse público, entendeu? Como? Com posicionamentos amplos, com formatos de criativos diferentes, e com isso você já vai conseguir ter uma veiculação mais barata. Depois tem um outro hackzinho que ajuda você a ter uma veiculação mais barata. E o que é isso? Está muito ligado com a experiência de quem está vendo aquele anúncio. Não sei se você já viu no gerenciador aqui, ó. Vamos pegar um criativo aqui, filtrar e olhar na aba de anúncios. Existem algumas métricas, ó, relacionadas à classificação do seu criativo. Classificação de qualidade, de engajamento e conversão. O que é isso e o que isso tem a ver com eu ter uma veiculação mais barata? Veja bem, a classificação de qualidade está ligada diretamente com o tamanho do criativo, as proporções, a qualidade da imagem do criativo mesmo, tá bom? Quanto mais alto em relação aos outros anunciantes que competem pelos mesmos públicos que você está querendo mirar, mais alta pode ser essa classificação aqui. Quanto mais alta, melhor para você. A classificação de engajamento é referente à experiência do usuário, mas no sentido de engajamento. Então, se ele curte, se ele reage, se ele comenta, é nesse sentido que avalia. E quanto mais alto for isso, quanto mais ele engaja, né? Quanto mais for positivo para a experiência do usuário, quanto mais tem interação, conversa, troca, porque é isso que a rede social ela está mensurando, né? A gente esquece às vezes que é uma rede social e que é uma plataforma só para a gente vender as coisas. Mas o Facebook, gente, ó, falar uma novidade para vocês. É uma rede social. E ela tem o foco no usuário, né? Que é quem utiliza a plataforma. Mas enfim, então quando tem envolvimento e tem um envolvimento bom no seu criativo, o Facebook vê aquilo como positivo e pode deixar seu CPM mais barato também. E além disso é a taxa de conversão. O que é isso? O público está tomando aquela ação que você pede nessa campanha? Dela vai ser baixa, média ou alta, tá bom? Isso aqui, gente, um detalhe importante, isso são métricas terciárias, ou seja, você vai abrir o gerenciador quando você acordar, vai analisar suas campanhas, vai ser a primeira coisa que você vai ver? Não, não vai ser a primeira coisa que você vai ver. Vai ser a terceira, depois a secundária ainda. Então, quando o seu custo por resultado estiver legal, se olhar os indicadores, custo por resultado, retorno, depois você vai olhar os indicadores secundários, CPM, CTR, CPC, né,
relacionado à veiculação, impressão, cliques e tal. E depois você vai olhar métricas terciárias, que seriam de visualizações, essas que a gente está comentando, e por aí vai, beleza? Então, se você tiver essas 3 classificações aqui, ó, de qualidade, engajamento e conversão alta, seu criativo ele pode ter uma impressão até 5 vezes mais barata se você fizer todos esses passozinhos que eu contei aqui, tá bom? Desde o posicionamento, do formato do criativo e depois essa parte das classificações. Tá bom? Qualidade, engajamento e conversões. Tá? Pegando ainda esse gancho, já que a gente estava falando agora há pouco de variáveis, de estrutura também, um ponto que a gente não pode desconsiderar é quando utilizar CBO e ABO. Eita, Pedro, tá ficando complexo esse trem aí, eu não tô mais entendendo muita coisa. Mas fica tranquilo, que é igual a gente estava falando, no primeiro momento o termo assusta, mas depois vai ficando mais claro. Tá bom? Então, o que é CBO, o que é ABO? Então, é a forma como você vai usar seu orçamento nas campanhas, tá bom? Então, CBO e ABO é ligado ao orçamento. E como que funciona? Quando você vai criar uma campanha no gerenciador, você clica no botão de criar, escolhe um objetivo, continua. E aí, o que acontece? Em uma das partes da campanha, vai perguntar aqui, ó, otimização do orçamento da campanha. Está desativado. Quando está desativado, é o ABO, que a gente deixou lá. Quando está ativado, é o CBO. Então, você coloca um orçamento diário ou vitalício, né? Você coloca um orçamento aqui na campanha, de acordo com o que você estipula, e quando ele está ativado, como que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar assim. Vamos supor que você tem uma campanha com 3 conjuntos de anúncio. Beleza? Então, se tem uma campanha com 3 conjuntos de anúncio, vamos supor que o seu orçamento diário seja de R$30, tá? Se você usar essa campanha com o CBO, ou seja, com o Custom Budget Optimization, ou seja, com aquela opção do otimização do orçamento da campanha ativado, o que vai acontecer? O Facebook ele vai distribuir seu orçamento de acordo com que ele vê maior potencial de performance, isso é, onde vai estar o menor custo por resultado. Então, pode ser que o Facebook ele distribua, por exemplo, R$20 no conjunto 1. Pode ser que ele distribua R$7 no conjunto 2 e R$3 no conjunto 3, de forma que fica não linear, né? Fica desforme. Então, ele não divide igualmente para cada conjunto. Mas segundo o Facebook, dessa forma, com o CBO, é o que o Facebook ele sugere para que você tenha o menor custo por resultado possível. Se você usasse essa mesma estrutura, só que agora com ABO, isso é, com aquela otimização do orçamento da campanha desativado, você ia ter que escolher um orçamento para cada um desses conjuntos de anúncios, entendeu? Daí ele ia poder ser, por exemplo, R$10 para um, R$10 para outro e 10 para o outro. Então, qual que é a diferença? O ABO, você escolhe o orçamento exatamente quanto que vai utilizar naquele conjunto de anúncio. E o CBO, você coloca o orçamento na campanha como um todo e ele distribui para os conjuntos de anúncios conforme ele identifica performance, entende? Então, essa é a principal diferença. Qual que é o melhor, Pedro, para utilizar no dia a dia? Ó, claro que nesse caso aqui, eu vou falar a minha opinião, além do funcionamento da ferramenta, da plataforma. Vou falar o que eu acho sobre isso. Já validei isso muito tempo. Eu já fui muito do time de quem usa ABO para testar e CBO para escalar. E se você for parar para ver, há um tempo atrás, o próprio Facebook ele ia descontinuar o ABO. Ele só ia deixar como possível o CBO, a otimização do orçamento da campanha, nível de campanha. E o que eu fico pensando com isso? Bom, ele não ia fazer isso se fosse para diminuir a performance dos anunciantes dele, porque é do interesse do Facebook com que você venda muito mais, invista muito mais e todo mundo acabe ganhando. Então, a minha opinião sobre isso qual que é? Depois de muito validar a ABO para teste,
para situações singulares, para lançamentos, para campanhas de conversão para compra, para atrair audiência, para todas as finalidades, assim, basicamente. Já utilizei CBO e ABO. O que eu recomendo você utilizar? Sempre. É que sempre é uma palavra forte, né? Mas 90% dos casos, CBO. Vai com orçamento a nível de campanha. Por quê? Porque o Facebook, em 9 a cada 10 vezes, ele vai entregar a performance e o custo por resultado no final mais barato, tá bom? E existe uma sacada do CBO que assim, é conhecida, né? Mas não é todo mundo que sabe, porque ele fica um pouco escondido aqui na plataforma, que é o quê? É o limite de mínimo e máximo de gasto. Então, por mais que o seu orçamento ele seja a nível de campanha, o Facebook vai distribuir como ele achar mais inteligente, você pode estipular um mínimo e máximo por conjunto de anúncio. Então, você pode contar com a inteligência dos algoritmos mais inteligentes do planeta, né, do Facebook, para trabalhar para você, e você pode colocar algumas travas. Por exemplo, o CBO ele não estava entregando para o conjunto que eu queria, eu quero que ele entregue mais para lá. Então você consegue colocar numa campanha que tem um orçamento a nível de campanha, ó, a aba de campanha, o orçamento está aqui, ó, tudo que tem aqui aparecendo o orçamento é CBO, os que não tem é ABO. Ó, nessa conta aqui, inclusive, todas as campanhas elas estão com CBO hoje. E para você editar esse mínimo e máximo do conjunto de anúncios, ó, você seleciona o conjunto que você quer, clica aqui nesse editar e aqui, ó, limite de gastos mínimo. Então você consegue estipular aqui, ó, um limite de gasto mínimo para que você force a plataforma a ter pelo menos uma entrega mínima ali naquele caso, entende? Então você consegue deixar a plataforma flexível e até quando você precisar, né, que entregue forçadamente em algum lugar, você consegue estipular isso também. Então, depois que tem esse recurso, eu não vejo por que mais usar CBO. Eu vou usar ABO para ter o orçamento, o valor gasto, todos iguais nos mesmos conjuntos? Pô, por que você não usa um CBO com o limite mínimo de gasto em cada conjunto? Porque daí até uma parte ele vai entregar para todos, mas depois disso ele já vai começar a fazer a distribuição mais inteligente. Enfim, não tem certo ou errado, tá bom? São pontos de vista. Mas se você quer ter um custo por resultado mais barato, geralmente usa CBO, tá bom? E vamos lá. Vamos para nossa o último passo aqui. Eram 5 passos, mas eu acabei dando uma hackeada. Aumentei um monte de passo aqui, mas vamos pro último para a gente fechar com chave de ouro, tá bom? Que eu já tô ficando com fome aqui. Hoje é sábado, espero ter um almoço bom. Mas vamos lá. Qual que é a última sacada que eu tenho para você? Seja multiplataforma, tá? São 6 passos. Isso que é over delivery, tá vendo? Ó, seja multiplataforma. O que é ser multiplataforma? Vamos supor assim, eu sou corretor imobiliário. Meu funil, né? Eu gero leads para gerar visitas e eventualmente vendas. Então, eu atraio leads, né? Se eu sou um corretor imobiliário. E por que você tem que estar em multiplataforma? Imagina assim, você investe no Google, que é uma rede de intenção, com a pesquisa, com tudo, e investe também no Facebook, com Facebook, Instagram e WhatsApp, né? Facebook Ads, Google Ads. E aí, quando você é multiplataforma, qual que é a vantagem que você tem sobre quem anuncia em uma plataforma só? A vantagem que você tem é que você vai ter um investimento em cada uma dessas plataformas e você vai ter um custo por lead em cada uma dessas plataformas. Então você consegue até otimizar o seu orçamento. Vamos supor, seu lead no Google está R$10, no Facebook está 7. Pô, se for aumentar um pouquinho mais o orçamento, onde será que você vai começar aumentando? No Facebook, vai estar mais barato. Então você consegue redistribuir melhor a receita, você consegue fazer aqueles efeitos omnichannel de marketing, sabe? Quando você fala, caraca, esse cara está em todo lugar. Por quê? Porque na mesma página que ele mandou, tinha um pixel às vezes do Facebook, um do Google, e ele já tá. E o tráfego que ele mandou você pelo Facebook, lá no topo do funil, agora ele já está fazendo o meio do funil com campanha de display lá no Google para você. Daí você fala, caraca, né? Não é que eu estou precisando me mudar mesmo? E daí vai fazendo esse seu processo de consideração. Quando você aparece em várias plataformas diferentes, isso só te ajuda positivamente.
entendeu? Além disso, se você está anunciando hoje só no Facebook Ads, pô, tem muito recurso rentável, tá bom? Principalmente se você trabalha com serviços, negócio local aí na região, tem muita coisa rentável que dá para fazer com o Google Ads e sem gastar muito. Do que eu estou falando? Google Meu Negócio. Faz um Google Meu Negócio bem preenchido quando você for fazer. Preenche até aquelas publicações que tem lá, coloca as imagens, deixa tudo preparado, porque vem gente de lá. Ele ranqueia legal, te ajuda a otimizar tudo. Além do Google Meu Negócio, pô, uma campanha de pesquisa aí na sua região, aí na sua cidade, se você é um negócio local, se você é um dentista, por exemplo, pô, imagina, não é caro você ranquear só numa cidade o termo de pesquisa que você quer, direto relacionado ao seu nome, ou à sua profissão, ou como fazer alguma coisa, entende? Então você ter um Google Meu Negócio bem configurado, uma campanha de pesquisa razoavelmente rodando, bem configurada, só vai te agregar isso, entende? Então, você ser multiplataforma é bom para você alocar o orçamento, entender o caminho de conversão. Você pode pensar assim, pô, o topo do funil é muito mais barato no Facebook, mas o fundo é muito mais barato no Google. Vamos usar o topo de funil lá no Facebook, atrair gente, a gente converte no Google, faz umas doideiras que você não imagina. E é tudo coisa que dá para fazer. Seja se você for um infoprodutor, um e-commerce, serviços, dropshipping, negócio local, se você é um terapeuta, um profissional autônomo, tudo isso que eu comentei aqui, esses 5 passos para você levar seu tráfego para outro nível, são coisas que você pode fazer no dia a dia, independentemente do nicho que você anuncia. E te garanto, se você começar a fazer essas alterações, entendendo o que funciona, o que não funciona de cada um desses passos, não tem como você não melhorar muito o seu nível de tráfego em alguns meses fazendo isso. Entendeu? Se você já está usando alguma coisa, mas não está aproveitando tudo, pô, pensa, será que não tem alguma variável diferente, alguma estrutura diferente de campanha que você não pode tentar para melhorar um pouco mais seu processo? Será que esses testes que eu estou deixando em ABO, pô, às vezes duplica, deixa exatamente igual, duplica e deixa no CBO, vê o que acontece ali. Só estou anunciando hoje no feed, no stories, não estou aproveitando bem, eu não edito meus criativos de acordo com o posicionamento. Pense em fazer isso então, se você não faz ainda, faz no curto, no médio prazo, vê se você não vai ter uma veiculação mais barata. Imagina, se você tem a mesma taxa de cliques, só que ao invés de pagar 10 reais para cada 1.000 impressões, você paga 5, seu custo por clique já vai ficar 2 vezes mais barato, entende? O que o pessoal às vezes fica vendo, eu vou aumentar muito meu CTR, né? Trocando criativo e tal, mas tem outras formas de você conseguir um custo por clique mais barato, um resultado mais barato, uma performance mais barata. Bom, então esses são os 5 passos para você melhorar brutalmente o seu nível de tráfego. Pode ver, tudo que eu comentei aqui é ligado a princípio e fundamento, então tem como você utilizar para o seu negócio, tem como você aproveitar isso para você. Para todas as contas de anúncios que você for rodar o tráfego, dá para você aplicar essa metodologia, aproveitar alguns desses passos para conseguir uma performance mais barata. E é isso que eu quero para você, tá bom? Então já dá uma curtida aí nesse vídeo, se inscreve nesse canal. Vou falar para você, onde eu entrego assim o ouro mesmo, onde eu ensino tudo que eu sei para anunciar. Claro, aqui agora eu abri meu coração para vocês. Sobre esses assuntos eu falei tudo que eu sabia, tudo que eu tinha ali para agregar para você. Mas se você quer aprender a anunciar, mesmo do zero, ter uma jornada completa, instrução para você conseguir seus clientes, depois ter o meu suporte ali no dia a dia, da minha equipe, dos gestores de tráfego que trabalham comigo, se é isso que você precisa para você, quer garantir sua presença no digital para atrair mais clientes, nutrir, aumentar esse nível de consciência, depois converter para você, o que você precisa é do Descomplica Face Ads. Depois vai lá no meu perfil no Instagram, dá uma olhadinha, vê se faz sentido para você, mas se você precisa garantir sua presença no digital, acho que faz muito sentido sim. Beleza? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado mais uma vez. Não esquece de comentar, dá seu feedback, de verdade, quero saber o que você achou e tamo junto, viu?